Revelado. Mãe abandona filha de 6 anos em mercado. Transformação surpreendente que mudou tudo. Era um dia comum no mercado da zona sul do Rio de Janeiro. As vozes apressadas misturavam-se ao cheiro intenso de frutas frescas. Mas para Ana, uma menina de apenas 6 anos, aquele cenário vibrante tornou-se um borrão de cores e sons. Ela estava sozinha, perdida em meio à multidão, enquanto sua mãe, sufocada pelas dificuldades financeiras e pelo peso de um mundo que parecia não dar brechas, desaparecia entre as prateleiras, deixando a menina em busca de algo que já não existia: o amor incondicional. Os olhos de Ana, grandes e cheios de curiosidade, refletiam um oceano de perguntas sem resposta. Onde está minha mãe? Ela pensou, enquanto o coração disparava com a incerteza do abandono. A dor e o medo se entrelaçavam, tornando-se uma bolha pesada no peito pequeno da menina. Em sua mente infantil, o lar era um conceito distante, uma ideia que não encontrava eco no mundo real. Mas enquanto Ana caminhava em círculos, sua aflição não passou despercebida. Dona Teresa, uma voz suave e calorosa, sentiu seu coração apertar ao ver aquela menina sozinha. A aposentada, que vendia frutas na entrada do mercado, rapidamente se aproximou. "Oi, minha querida, está tudo bem?" perguntou, envolvendo Ana em um abraço acolhedor. Naquele momento, instintivamente, surgiu um laço entre as duas, uma conexão profunda de proteção e compreensão. A luz do sol da manhã iluminava os rostos delas, e a esperança começava a brilhar. Dona Teresa não era uma avó de sangue, mas se tornou a família que Ana sempre sonhou ter. E enquanto Teresa ensinava Ana a cuidar das flores do mercado e as delícias de inventar histórias, uma mágica transformadora começou a acontecer. Nos dias seguintes, Ana descobriu um dom especial para a pintura. Seus rabiscos, primeiro tímidos, começaram a tomar forma nas paredes da pequena casa onde moravam. Cada traço trazia uma explosão de cores que iluminavam um lar antes apagado, transbordando vida e alegria. Porém, o caminho estava longe de ser fácil. O mundo exterior, com seus preconceitos e desafios, ameaçavam o sorriso de Ana. Aos olhos dos outros, a diferença era uma barreira. Mas o amor de Dona Teresa floresceu em seu coração, como um farol que iluminava as noites mais escuras. Juntas, elas construíram um refúgio contra a dureza da vida. Era nesse espaço que Ana começou a acreditar que, apesar das dificuldades, poderia ser quem quisesse. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Anos se passaram e Ana se transformou em uma adolescente. O que parecia uma história de superação tornava-se um dilema emocional quando sua mãe, com um olhar arrependido, reapareceu. O reencontro era um turbilhão de sentimentos: amor, dor e ressentimento. Como enfrentar a mulher que um dia a abandonou? O coração de Ana pulsava intensamente enquanto se preparava para o confronto. Palavras que precisavam ser ditas, verdades que clamavam por libertação. A tensão no ar era palpável e, em um momento explosivo, tudo poderia mudar. Com o coração na mão e a coragem aflorando, Ana tomou a decisão de olhar nos olhos da mãe e libertar-se das correntes do passado. A história estava prestes a atingir seu clímax e, com isso, a chance de entender o que realmente significa ser família. O que será que irá acontecer nessa conversa decisiva? Ana estava em pé, com o olhar fixo nos olhos da mãe, tentando decifrar as emoções que borbulhavam naquele reencontro. O rosto da mulher era uma máscara de arrependimento e tristeza, mas o coração de Ana ainda se contorcia. Eram emoções intensas que pareciam tomar conta de todo o espaço ao redor. "Por que você me deixou?" A pergunta saiu como um sussurro, mas soou como um grito no silêncio. Seus olhos, cheios de lágrima, impediam que qualquer outra palavra escapasse.
A tensão era palpável, quase como se o ar tivesse mudado de densidade. Estavam em um café simples, o aroma do café forte atravessando a atmosfera tensa. A mãe de Ana engoliu em seco antes de responder, sua voz trêmula, quase inaudível. Eu não sabia como cuidar de você. Eu achei que era melhor te deixar com alguém que pudesse. As palavras falharam em encontrar um eco de justificativa no coração da garota. Como alguém que prometeu proteção podia se render a tantos medos? Os sentimentos se misturaram, um turbilhão dentro dela. Enquanto a tristeza e a raiva dançavam, Ana se lembrou das risadas com Dona Teresa, das tardes criando mundos através da pintura, e de como havia encontrado um lar em seus braços. Você não pensou em mim, não é? A dor dessa constatação era quase insuportável. O olhar da mulher se desviou e Ana sentiu que a conversa se tornava um pesadelo mal contatado. Eu só queria que você tivesse uma vida melhor. As palavras, embora carregadas de arrependimento, pareciam frias. A verdade é que aquilo não ressoava com a expectativa de carinho. Era uma tentativa de se justificar. Ana não conseguia entender. Como poderia alguém que a deixou em busca de uma vida melhor agora voltar e querer reescrever a história? O silêncio tomou conta do espaço entre elas, permitindo que o peso das memórias e das esperanças não atendidas flutuassem ao redor como fantasmas. A cabeça de Ana girava. As promessas não cumpridas se desgastavam em sua mente. E diante da indecisão, algo feroz surgiu dentro dela. Era sua chance de responder, de protestar, de lutar pela sua verdade. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo fique bem. Para mim, você não é apenas uma lembrança, você é uma ferida aberta. A mãe olhou para baixo, a vergonha predominando em seu rosto, mas Ana percebeu que não era só isso. Havia também dor por sua escolha, e talvez, apenas talvez, um lampejo de honestidade. Aquilo não era suficiente, mas havia algo inegável. As sombras da infância que a afetaram não podiam ser ignoradas. Eu não sei se posso te perdoar, Ana continuou, a voz carregada de raiva misturada a uma lágrima teimosa que escorreu pelo rosto. Mas entenda, eu sou mais do que sua escolha de me abandonar. Eu sou quem eu escolhi ser. O sentimento de libertação começava a tomar ponta, uma reinvenção do que um dia fora. E enquanto a tensão crescia naquela pequena mesa, um novo pensamento passou pela cabeça de Ana. Ela não estava apenas fechando um capítulo com sua mãe. Estava abrindo espaço para o que poderia vir a seguir. O vínculo que uma vez fora cortado, agora poderia ganhar uma nova forma. Os dois olhares se encontraram, enquanto o silêncio esperava a sequência e o que viria a seguir. Seria a chance de cura ou mais uma porta se fechando? A dúvida pairava no ar, como as notas de um violão que ecam suaves, antes de uma mudança abrupta. Ana sabia que o futuro ainda guardava muitas surpresas, e a pergunta que ecoava em seu coração era: será que neste reencontro, ambas poderiam aprender a se encontrar novamente? Ana respirou fundo, sentindo a batida rápida de seu coração ecoar em seus ouvidos. O café ao redor, com suas conversas abafadas e o tilintar de xícaras, parecia um mundo distante. Tudo o que importava naquele momento eram elas, a mãe, a figura que tanto idealizara, e ela, a filha marcada pela ausência. A mulher diante dela, com rugas verticais que contavam histórias de dor e arrependimento, finalmente quebrou o silêncio. Ana, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu gostaria de entender o que você sente. A hesitação em suas palavras era evidente, e Ana sentiu uma pontada de compaixão misturada com sua revolta. Entender? E o que você quer saber? A indiferença escapava pela voz da jovem, mas por dentro um desejo ardente crescia. O desejo de ser ouvida, de ter sua narrativa levada a sério. Por que você não me procurou? Por que não tentou me fazer parte da sua vida? As palavras eram uma flecha, fincando no coração da mulher. Ana viu um tremor percorrer o corpo da mãe e antes que pudesse ser consumida pela raiva que a impulsionava, uma nova onda de compaixão tomou conta dela. Porque afinal, quem saberia o que passara pela cabeça daquela mulher quando decidiu deixá-la? A mãe mordeu o lábio, a voz agora num fio.
Eu achei que estava fazendo certo. A verdade é que eu não tinha coragem. Eu tinha medo de descobrir que eu poderia ter feito tudo diferente, que eu poderia ter sido uma boa mãe. E por que você voltou agora? Ana insistiu, a curiosidade misturada à desconfiança. O que mudou? Você pode ir embora de novo. A última frase soou mais como uma súplica, enquanto seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Porque eu não consigo mais viver com o peso de saber que eu te deixei. Eu assisti você crescer de longe, e a cada ano a culpa só aumentava. Eu quero tentar me redimir, se você deixar. Ana sentiu um nó se formar na garganta. As palavras da mãe estavam carregadas de sinceridade. Mas como poderia confiar? O que a garantia de novas promessas significava quando o passado falava de abandono? Redimir-se? O que isso realmente significa para você? Ela não queria que a conversa tomasse um caminho de desculpas vazias. Cada frase parecia pesar na balança da esperança e da dor. Significa que eu quero estar aqui por você. Quero te conhecer, saber quem você se tornou. A voz da mulher estava instável, como uma chama que se recusa a apagar. Ana observou seus olhos brilharem de desesperada expectativa. Ainda assim, seria difícil. Eu não sou mais a garotinha que você deixou. A afirmação lhe foi cortante, mas ao mesmo tempo um grito de liberdade. Ana queria que sua mãe entendesse que ela não seria apegada às lembranças que um dia a feriram. Eu sei, e é por isso que eu quero reconstruir. Posso não ter sido a mãe perfeita, mas estou aqui, agora. Me dê essa chance, por favor. O pedido das mulheres pairou no ar, a atmosfera densa e cheia de promessas não ditas. Ana olhou nos olhos da mãe, buscando algum sinal de validade, mas a incerteza ainda predominava. Sentia-se como uma equilibrista na corda bamba entre a esperança e o medo. E se eu não quiser? A pergunta escapuliu entre os lábios, um eco do que realmente se passava em sua mente. A mãe fechou os olhos por um momento, como se tentando conter a dor. Então, eu entendo, mas eu estarei aqui quando você estiver pronta. O pedido das mulheres pairou no ar, a atmosfera densa e cheia de promessas não ditas. Ana olhou nos olhos da mãe, buscando algum sinal de validade, mas a incerteza ainda predominava. Sentia-se como uma equilibrista na corda bamba entre a esperança e o medo. E se eu não quiser? A pergunta escapuliu entre os lábios, um eco do que realmente se passava em sua mente. A mãe fechou os olhos por um momento, como se tentando conter a dor. Então, eu entendo, mas eu estarei aqui quando você estiver pronta. Naquelas palavras, Ana percebeu que aquela não era apenas mais uma conversa. Era uma semente plantada no solo do recomeço. Uma escolha que ainda precisava ser tomada. Ela se permitiu sentir a fragilidade daquele momento. O futuro que as aguardava podia ser repleto de desafios, mas também poderia ser preenchido com novas memórias. E assim, enquanto o café continuava a borbulhar em suas xícaras, Ana sabia que a jornada apenas começara. Uma metáfora marcada pela incerteza, mas que poderia transformá-las de maneiras que ainda não compreendia. O que seguiria depois desse momento desafiador? A resposta ecoava em sua mente. O que acontece quando uma mulher aprende a confiar novamente? Ana olhou para sua mãe, um misto de desconfiança e curiosidade em seu olhar. Aquele momento era repleto de tensão, como a calmaria antes da tempestade. Uma tempestade que poderia trazer dor, ou, quem sabe, um novo começo. O cheiro de café pairava no ar, mas o gosto amargo da vida real era muito mais presente. Ela sabia que decidir sobre o reencontro não seria fácil. Cada palavra parecia um passo nas profundezas de um abismo que ela mal compreendia. "Por que você não me contou isso antes?" perguntou, sua voz quase um sussurro. Os olhos da mãe encheram-se de lágrimas, mas Ana não conseguia sentir pena. Só conseguia se perguntar por que a dor da ausência ainda doía tanto. "Eu estive assombrada pelo medo e não soube como enfrentar isso. Quando sua avó ficou doente, percebi que poderia perder pessoas para sempre.
Foi o empurrão que eu precisava para tentar me aproximar de você, disse a mãe, a voz embargada. Ana queria acreditar na sinceridade. Mas e se isso não passasse de mais uma desculpa? Ela se lembrou das noites sem dormir, dos aniversários sem festa, das páginas em branco que nunca foram preenchidas. O que você espera de mim? A pergunta tinha um peso que parecia insuportável. A mãe hesitou, buscando as palavras certas. Espero que você me dê a chance de ser quem eu nunca fui, e também quem você precisa que eu seja agora. Não quero ser só uma sombra do passado. Quero aprender com você, entender como você se tornou a mulher que é, respondeu a mulher com a voz quase inquebrantável. Ana baixou a cabeça, lutando contra a tempestade de emoções que a invadia. O café esfriava na mesa entre elas, mas o calor do momento era quase palpável. O que sua mãe pedia era uma montanha que ela se sentia incapaz de escalar. E se eu não tiver nada para te dar? Ana disse, suas lágrimas apertando seu coração. E se eu não conseguir esquecer tudo isso? O medo de abrir a porta de seu coração se misturava com o desejo de se conectar de alguma forma. Então, vamos construir juntas. Eu estou disposta a ouvir, a aceitar, mesmo as partes mais dolorosas. Não quero que você me carregue, quero andar ao seu lado, a mãe respondeu, com a sinceridade transbordando de sua voz. A jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na determinação da mulher que causava um impacto surpreendente. Era como se por um breve momento a luz começasse a entrar pelas frestas de sua resistência. Mas logo uma nova onda de incerteza a envolveu. Como poderia confiar a alguém que já havia falhado tanto? A mulher parecia saber de seus pensamentos. Ana, eu não espero que você me perdoe agora, ou que isso seja fácil. Eu só quero uma chance de mostrar quem eu sou e que eu realmente mudei. A franqueza nas palavras era tocante e, ao mesmo tempo, angustiante. Ana respirou fundo uma vez mais, tentando encontrar uma resposta que não machucasse ninguém. Ela precisava de tempo, de reflexão. Talvez eu precise de um pouco de espaço. Não sei se posso fazer isso agora, confessou. Mas a incerteza nas suas palavras parecia uma fraqueza. Eu entendo. Você pode se afastar o tempo que precisar, mas estarei aqui, sempre, a mãe respondeu, sua voz tingida de esperança. O café agora parecia ter esfriado completamente. Em vez do aroma acolhedor, ele parecia um símbolo de todas as conversas não ditas, todas as pernas da história que ainda não foram exploradas. Ana olhou pela janela do café, fitando a movimentação apressada das pessoas. O mundo lá fora seguia em frente, indiferente ao turbilhão que se formava em seu interior. Ela se levantou, pronta para deixar aquele instante e suas promessas repletas de incerteza e promessas. Ao se afastar, uma pergunta ecoou em sua mente. Será que o perdão e a reconciliação eram mesmo possíveis? Enquanto a porta do café se fechava atrás dela, uma frase a perseguiu. O que acontece quando as feridas começam a cicatrizar, mas a confiança ainda está perdida? Era hora de descobrir essa resposta, mesmo que o caminho fosse mais longo e doloroso do que ela esperava. Ana andava sem rumo pelas ruas apressadas do centro da cidade. O vento frio arrastava folhas secas que dançavam em seu caminho, mas a jovem não sentia o vento. Sua mente estava ocupada com as palavras que acabara de ouvir. Eu quero construir juntas. Aquela frase martelava a cabeça dela. Construir? Que tipo de construção se faz sobre uma base quebrada? Os carros passavam, buzinando, enquanto ela pensava em sua infância solitária. Nesses anos todos, ela se perguntava repetidamente se valia a pena o amor que não teve, e agora, com a possibilidade daquela conexão, a dúvida se tornava uma ferida aberta novamente. De repente, lembrou-se do presente que não recebera no último aniversário, de quando foi à festa de uma amiga e voltou para casa sem contar a alguém. O sentimento de abandono renascia. Ela parou em uma praça, onde uma fonte jorrava água. O som do líquido caindo era como um sussurro, como se a própria água pedisse para que ela refletisse.
Olhando para o elo perdido entre elas, o desejo por um novo início se transformava em um conflito. Ana sentiu a pressão no peito aumentar. Era como se cada gota de água cubasse uma lembrança dolorosa, um momento em que ela se sentiu invisível. No entanto, lá estava a possibilidade. Sua mãe estava ali, pronta para reconstruir algo. Com o coração pulsando, decidiu ligar para sua melhor amiga, Lúcia. Era uma ligação que ela sabia que poderia mudar sua perspectiva. Enquanto o celular tocava, ela questionou por que se sentia tão vulnerável. Lúcia atendeu, sua voz sempre calorosa surgindo do outro lado. Ana, oi, tudo bem? Faz tempo que não nos falamos. Oi, Lúcia. Não tão bem, na verdade, Ana respondeu, tentando conter a emoção. Acabei de me encontrar com a minha mãe. O que aconteceu? Lúcia soltou com empolgação, como se fosse uma contadora de histórias. Ana explicou tudo, as dúvidas, os medos, a sensação de ter tanto a perder. Enquanto falava, ela sentia a presença encorajadora da amiga. E se eu me deixar levar? E se isso não mudar nada de verdade? Eu não sei se consigo suportar outra desilusão. Houve um silêncio do outro lado. Talvez Lúcia pensando em suas palavras. Então, com firmeza, ela respondeu. Ana, olha, eu entendo que o passado é complicado, mas se você não tentar, nunca vai saber. Às vezes, o maior risco é se fechar. Pode ser que ela esteja falando a verdade. Aquelas palavras reverberaram nas paredes confusas de seu coração. Eu só tenho medo de acreditar e acabar me decepcionando de novo. E se, dessa vez, seu coração se surpreender? Pode ser que a história que você tem com ela dê uma volta e se transforme. Não sei se o perdão é fácil, mas você não pode deixar que o medo venha governar sua vida por completo. Se jogar pode ser arriscado, mas pode ser libertador também. Ana sorriu ao ouvir a confiança na voz de Lúcia. Era verdade. Havia algo de libertador na ideia de dar uma chance, mesmo que todas as regras internas dissessem que ela não deveria. E se eu tentar? E se houver a possibilidade de que algo bom surja disso tudo? Então você terá uma nova história. E quem sabe, Ana, será uma que você nunca esperou viver. Lúcia responde com entusiasmo. O coração dela começou a aquecer. O desejo de tentar, mesmo que pequeno, estava ali. No entanto, logo veio uma dúvida. E se tudo não passasse de um sonho? O que aconteceria se ela se investisse apenas para descobrir que a realidade era uma repetição do passado? Ana olhou de volta para a praça, a fonte ainda jorrando. Em meio à fragilidade do momento, ela sentiu a força de uma nova decisão brotando. O que aconteceria se ela escolhesse o amor, mesmo em campo de batalha? Saindo da praça, um novo pensamento surgiu. E se houvesse espaço para a esperança, mesmo que seu coração ainda estivesse frágil? A caminhada de volta poderia ser um novo início. Só o tempo diria se seria a construção de uma nova história ou o lamento de mais uma ilusão. Com isso, um dilema se formou. Será que ela teria coragem de novamente abrir seu coração? As respostas dançavam como as folhas secas pelo ar, mas a pergunta que emergia era inquietante. E agora? O que vem pela frente? Ana caminhou pelas ruas, ainda tomada pela conversa com Lúcia. A possibilidade de se abrir para a mãe a consumia e, ao mesmo tempo, a ideia de ser decepcionada novamente. O céu estava nublado, como se refletisse seu dilema interno. Mas algo dentro dela começou a brilhar. A ideia de reconstruir, de dar uma chance, pareceu tão rara e valiosa. Ouvindo a voz de Lúcia em sua mente, Ana decidiu que não ia fugir. Quando chegou em casa, o cheiro do jantar caseiro invadiu suas narinas e a trouxe de volta à infância. Era um prato simples, mas que sempre acolhera seu coração. A cozinha estava cheia de memórias, tanto felizes quanto tristes. Ana hesitou diante da porta, o estômago repleto de borboletas inquietas. Ela sabia que precisaria falar com a mãe. Mas como? A mesa estava posta, e sua mãe a aguardava com um olhar que parecia ansioso. Ana sentou-se, tentando compor um sorriso enquanto a mãe falava sobre o dia. As palavras eram um murmurinho distante. Ela estava presa em seus próprios pensamentos, repetindo o mantra de Lúcia. Se não tentar, nunca vai saber. O que poderia acontecer se fizesse a pergunta que a atormentava? Oi, mãe, ela começou, sentindo a voz hesitar. Podemos conversar sobre o que aconteceu no nosso passado? A mãe parou.
A expressão derrubou a calma da mesa. O silêncio caiu como uma lâmina afiada. Ana sentiu o coração disparar e a expectativa cresceu. O que viria a seguir? A reação da mãe poderia ser a chave para o que ainda estava por vir. Claro, Ana, respondeu a mãe, a voz carregada de emoção. Eu sabia que esse momento chegaria. A jovem notou o brilho nos olhos da mãe, uma chama de esperança, e sentiu a tensão entre elas em ebulição. Conforme a conversa fluiu, Ana desnudou seu coração. Falou sobre as lembranças dolorosas, sobre sentir-se abandonada e invisível. A cada palavra, seu peito parecia mais leve, embora a dor ainda estivesse presente. A mãe escutava atentamente, seus olhos marejados, como se cada confissão da filha revelasse uma parte de sua própria história. Mãe, eu só quis entender por que você não esteve lá quando mais precisei. Ana soltou, a voz trêmula. As memórias de momentos perdidos vieram à tona, mas havia uma nova força dentro dela. E se a verdade fosse capaz de conectá-las? Eu amo você, Ana, a mãe respondeu, a voz embargada. Pedi perdão milhares de vezes, mas sei que isso não apaga a dor que causei. O que posso fazer é construir um novo presente com você. O tom dela, entrecortado por sobressaltos de lágrimas, tocou Ana profundamente. No fundo, ambas estavam quebradas, mas a chance de cura estava ali, palpitante, quase tangível. Mas o que parecia o início de um novo capítulo se viu como uma armadilha. A insegurança e as memórias do passado desafiavam os sentimentos. Construir juntas? Repetiu Ana, mal conseguindo conter a emoção. A ideia de um futuro compartilhado ressoava, mas parte dela perguntava: e se fosse mais uma ilusão? O tempo passou enquanto elas conversavam. O riso e as lágrimas se misturavam. Ana percebeu que mesmo as paredes mais giradas e enfraquecidas poderiam encontrar algum tipo de reparação. Quando a conversa começou a esfriar, a mãe esperou que Ana dissesse alguma coisa a mais, mas ela estava presa em seus pensamentos. Ela sentia que algo maior estava por vir, algo que podia mudar o rumo daquela reconstrução. A vida não permitia que se acomodassem em um estado de paz. Então, como vai ser a partir de agora? Ana finalmente perguntou, a inquietação pairando no ar. A resposta da mãe seria crucial para o próximo passo. As cartas estavam na mesa, mas o jogo apenas começava. Seria suficiente para apagar o passado? Podiam realmente reconstruir a vida que tinham sonhado? Dúvidas ainda oscilavam, mas a esperança, mesmo pequena, crescia. Ana olhou nos olhos da mãe e sentiu a intensidade daquela troca. O que essa nova jornada reservava? A pergunta pairava entre elas, como se esperasse por um desfecho. O futuro poderia ser uma construção ou uma ruína. A resposta estava prestes a ser revelada. A respiração de Ana estava intercortada e o olhar de sua mãe permaneceu fixo na mesa, como se cada detalhe do móvel carregasse o peso da história delas. A tensão entre elas era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade, prestes a soltar um relâmpago de revelações. Eu não quero que isso se torne outra lembrança amarga entre nós, a mãe disse, finalmente quebrando o silêncio. Eu pensei muito sobre o que fiz. Você não imagina o quanto foi difícil para mim. Deixar você no mercado naquele dia foi um erro tão grande. Eu estava perdida e não conseguia lidar com a pressão. Ana sentiu um nó se formar na garganta. Não era apenas dor que engolia seus sentimentos, mas também uma curiosidade inquieta, a vontade de conhecer o que realmente se passava na mente da mãe. Por que você não me procurou depois? Ela perguntou, sem conseguir esconder a ferida. Muitas vezes eu quis, mas... A mãe hesitou, a voz falhando. Eu não sabia como. Aquela era uma época muito complicada. E eu não queria que você visse o que eu estava vivendo. Achava que pouparia você de mais sofrimento. O desespero nas palavras dela se transformava numa espécie de confissão, e Ana começou a perceber que não era só seu coração que estava se despedaçando. A mãe também estava ciente dos fragmentos que deixara para trás. Mas você me abandonou, mãe.
O desespero fez com que a voz de Ana saísse mais alta do que pretendia. Eu precisava de você, e você não estava lá. Ao pronunciar aquelas palavras, uma onda de emoção a envolveu, seguida pela consciente revelação de que poderia estar perdendo a mãe novamente, desta vez para a amargura. As lágrimas de sua mãe escorriam, e por um momento, Ana desejou poder enxugar aquelas lágrimas, assim como essas poderiam limpar suas próprias feridas. Eu sei, Ana, e me arrependo todos os dias, mas a verdade é que eu não posso mudar o passado. O que posso fazer é me esforçar para ser a mãe que você merece agora. A sinceridade da mãe fez Ana vacilar. Ouvir isso trouxe uma centelha de esperança e, ao mesmo tempo, medo. Será que ela estava pronta para aceitar? E se aqueles sentimentos de dor nunca se dissipassem? E se eu não conseguir esquecer o que você fez? Ana perguntou, a voz embargada. Então, vamos carregar isso juntas, respondeu a mãe, a determinação em seu olhar uma mistura de culpa e coragem. Eu não espero que você me perdoe da noite para o dia, nem que tudo se resolva, mas quero tentar. Quero me reconectar com você, se você me permitir. Quero construir essa relação, pedaço por pedaço. Ana analisava o tom da voz da mãe, a sinceridade das intenções. Dava para sentir a urgência em seu coração. As memórias daquela criança, sozinha no mercado, tomavam forma novamente, e com elas surgiu a pergunta que a inquietava. Como podemos fazer isso? A incerteza pairava, mas a ideia de um futuro prático iluminou um caminho estreito entre elas. Vamos começar pelas pequenas coisas, sugeriu a mãe. E Ana percebeu como isso poderia ser libertador. Vamos nos ver mais, fazer atividades juntas, conversar sobre nossos dias. E quando as feridas do passado aparecerem, falaremos delas, sem medo. Ana sentiu o peso da decisão. Enquanto a esperança começava a brotar, a tensão do passado a seguia como uma sombra. A conversa poderia ser o início de um caminho cheio de transformações. Mas o que mais poderia vir à tona? Tem mais alguma coisa que você precisa me contar, mãe? O olhar de Ana era penetrante, lembrando da fragilidade do momento. A resposta da mãe poderia alterar a dinâmica de tudo. O passado poderia voltar a assombrá-las, e a relação delas dependeria dessa nova revelação. O silêncio se tornou inquieto. Ambas sabiam que um desfecho poderia mudar o rumo de suas vidas. O que mais estava oculto nas profundezas do coração da mãe? Nesse momento, Ana não pôde deixar de sentir que estava prestes a descobrir um novo capítulo que mudaria tudo mais uma vez. A mãe respirou fundo, como se cada inalação fosse uma tentativa de se preparar para a tempestade que se avizinhava. O silêncio que se instaurou na sala pesava como um cobertor molhado, e Ana sentiu seu coração acelerar. Ela estava em um precipício emocional, à beira de descobrir algo monumental sobre a vida da mulher à sua frente. Há algo que eu nunca compartilhei com você. Algo que talvez ajude você a entender. Começou a mãe, os olhos cheios de lágrimas e um misto de medo e determinação. Quando eu te deixei no mercado, não era a primeira vez que eu me sentia perdida. Eu estava lutando contra uma escuridão dentro de mim que nunca consegui explicar direito. Ana prendeu a respiração. A revelação parecia ser uma chave que poderia abrir um novo entendimento entre elas. Que escuridão? Perguntou ela, o tom suave, mas ansioso. A mãe olhou para baixo, buscando palavras entrelaçadas com dor. Eu passei por momentos de depressão antes de você nascer. Eu achava que estava sozinha, lidando com um vazio que me consumia. O dia em que te deixei no mercado foi o dia em que eu decidi que precisava de um tempo. Precisava sair daquela realidade que me sufocava. Ana sentiu um frio na barriga. Afastou um pouco o olhar, tentando processar a confissão. Então, você não estava apenas me abandonando? Você estava lidando com seus próprios demônios? A mãe assentiu lentamente, as lágrimas escorrendo como um ribeirão. Exatamente. Eu achava que, ao me afastar, você ficaria livre do meu sofrimento. Mas eu percebi tarde demais que isso só causou mais dor. A voz de Ana tremia. Ela tentava entender essa nova camada da história, mas a raiva ainda queimava dentro dela. Você poderia ter me contado.
Poderíamos ter lutado juntas, mas você se foi. E eu entendo a sua dor, de verdade. Não posso pedir desculpas suficientes. Eu não tinha as ferramentas emocionais para fazer isso. As palavras eram um desabafo, e Ana percebeu que a vulnerabilidade da mãe estava ali, exposta para ela. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente novamente. Ana refletiu sobre a condição da mãe. Poderia realmente haver entendimento? Cada emoção, cada lembrança dolorosa trazia consigo a possibilidade de um novo começo. E se mesmo no meio da tempestade houvesse uma luz a ser descoberta? Eu não quero que isso se torne nossa história, mãe. Eu quero algo diferente. Se vamos ficar juntas, precisamos de honestidade. Ana sentiu que sua voz adquiria força, e essa força parecia romper algumas correntes pesadas que as prendiam. Eu prometo, Ana. Se houver mais segredos, eu vou contar. Agora, mais do que tudo, preciso que você saiba que estou aqui. Estarei aqui e quero construir essa relação como você deseja. Ana sentiu um calor começar a fluir por seu coração, mas um pensamento ainda a assombrava. E se existirem outras coisas que você não me disse? O que mais está escondido? A mãe hesitou. O semblante dela mudara, como se um novo fardo estivesse prestes a ser colocado sobre suas costas. Ana sentiu a pressão no ar voltar, a expectativa se intensificando. A verdade vinha se aproximando, e com ela, o medo e a esperança se entrelaçavam. Eu gostaria de poder te contar, mas há algo que envolve mais pessoas, mais segredos que eu não sei como enfrentar. A tensão na voz da mãe fez o estômago de Ana revirar. O que mais, afinal? O destino delas poderia estar atrelado a esses segredos. E naquele momento, Ana percebeu que a conversa entre elas estava longe de terminar. Essas revelações podem ter um impacto ainda maior sobre suas vidas. O que mais a mãe mantinha escondido? Ana sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras da mãe reverberavam dentro dela, como se cada sílaba fosse um eco de sentimentos não resolvidos. O ar estava carregado de uma nova tensão, e o medo de descobrir o que mais estava escondido tinha um gosto amargo. Quem mais está envolvido, mãe? O que você não está me dizendo? O tom de sua voz tremia, mas ela não queria recuar, não agora. A necessidade de saber superava qualquer hesitação. A mãe fez uma pausa, olhando para a parede em frente a elas, como se essa superfície pudesse oferecer respostas que ela não estava pronta para dar. Ana, nem tudo pode ser contado de uma vez. Algumas verdades são mais difíceis de aceitar. Mas eu sou forte, eu posso lidar com isso. Você precisa me contar, ou esse silêncio vai nos engolir de novo. A determinação de Ana era palpável, e a frustração por ter que insistir tornava o peso desse momento ainda mais intenso. Finalmente, como se fosse preciso um empurrão, a mãe deixou escapar um suspiro profundo. Eu tive outra filha, Ana. Antes de você, eu já tinha uma menina, mas ela não ficou comigo. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto delas fez o mundo de Ana desabar em silêncios e interrogações. Uma filha? Sempre foi apenas ela? A solidão da infância voltava a lhe assombrar de maneira cruel, uma sombra que, de repente, se tornava mais opressiva. Por que você nunca me contou? Onde ela está? Você a abandonou também? A voz de Ana subia, a dor se manifestando em forma de raiva. Isso era demais para absorver. Não foi assim, Ana. Eu não a abandonei. Foi uma escolha difícil. Nasci para uma realidade a que não estava pronta. Essa escolha me assombra todos os dias, mas ela não teria uma vida feliz comigo. Eu me sentia completamente perdida. As lágrimas escorriam pelo rosto da mãe, e Ana viu a luta refletida nos olhos daquela mulher, uma luta semelhante à sua. O tempo parecia parado, cada segundo carregado de significados e arrependimentos. E se você tivesse tentado? E se você tivesse feito diferente? A voz de Ana agora soava como um lamento. A ideia de uma irmã desconhecida a fazia questionar sua própria identidade. Ana, não posso mudar o passado. O que eu quero é que você não passe pelo mesmo que eu passei. Eu não sei nem como procurar por ela. Não sei se seria justo trazê-la de volta para uma vida de incertezas.
A mãe parecia se perder em suas próprias palavras, a dor do passado refletindo na fragilidade do presente. Ana balançou a cabeça, tentando organizar seus pensamentos, mas as emoções eram como uma tempestade furiosa em seu interior. Eu quero encontrá-la, mãe. Eu preciso saber. Seja quem for, eu quero que ela faça parte da minha vida. Não quero mais segredos. A resposta da mãe foi um silêncio, mais pesado que qualquer palavra que poderia ter dito. Ana percebeu que aquela simples revelação não apenas mudara tudo entre elas, mas as colocava em um novo caminho, repleto de incertezas. Precisamos de tempo, a mãe falou finalmente, quebrando o silêncio. Mas Ana sentia que o tempo estava escapando por entre seus dedos. A promessa de um futuro diferente agora era um desejo ardente de descobrir não apenas a verdade, mas também a irmã que poderia estar esperando para ser encontrada. Tempo não é o que temos, mãe. A urgência enchia a sala. O desejo de se conectar e descobrir seu verdadeiro eu pulsava como um tambor em seu peito. O que teriam que enfrentar juntas agora? Quando ela balançou a cabeça em concordância, ficou claro que esse não seria apenas um caminho de revelações, mas uma jornada que exploraria o mais profundo do amor e da dor. E no horizonte, um novo mistério estava prestes a ser revelado. O que mais a buscadora de verdades poderia encontrar? Ana e sua mãe se encontraram envoltas em um silêncio denso, o peso das últimas revelações pairando no ar entre elas. Era um momento de transformação, onde dores do passado se entrelaçavam a esperanças de um futuro incerto. Precisamos encontrar sua irmã, disse Ana, a determinação em sua voz transformando a fraqueza em uma força quase palpável. Nessa afirmação, as duas mulheres perceberam que poderiam não apenas restabelecer um laço quebrado, mas também construir um vínculo familiar que até então apenas existia nas sombras da memória. As planícies de incerteza se estendiam à sua frente, mas a coragem começou a tomar forma dentro de Ana. Mãe, vamos fazer isso. Não vamos deixar que o passado nos impeça. A mãe, sentindo-se novamente estreita diante da força da filha, assentiu, o olhar agora embebido de um misto de esperança e temor. Você está certa. Essa é a nossa chance de reconstruir. Os olhos dela brilharam com uma nova determinação, como se o peso de anos de arrependimento estivesse começando a se dissipar. Nos dias seguintes, Ana e sua mãe se reuniram frequentemente, conversando sobre o que sabiam e traçando um plano. Elas revisitaram os velhos registros, alianças da vida que antes eram apenas vestígios de dor. A busca pela irmã de Ana rapidamente se tornou o foco delas, transformando a relação entre as duas. À medida que compartilhavam esses encontros, risos e lágrimas se misturavam. Um arzinho de positividade começava a brotar, onde havia amarga confusão. Cada diálogo se tornava um passo concreto, enquanto elas exploravam antigas lembranças, entremeadas com novas esperanças. A mãe se tornava uma figura mais certa, e Ana entendeu que o perdão não era um fardo, mas uma possibilidade. Elas começaram a tomar pequenas ações, como procurar nos registros da cidade, consultar amigos e, sem querer, foram se cercando de pessoas que também queriam contribuir para a busca. Dona Teresa, com seu toque de avó amorosa, se tornou uma parceira nessa jornada, trazendo consolo e risadas, tão necessárias nas horas pesadas. E então, num dia ensolarado, um telefonema inesperado trouxe um prenúncio de mudança. Ao atender, Ana ouviu uma voz que fez seu coração disparar. Era Clara, a irmã. O encontro estava marcado para uma semana depois, e o tempo parecia uma eternidade. Os dias que antecederam o encontro foram repletos de ansiedade e expectativa. Seria um reencontro que desafiaria a lógica do que um dia foi, uma chance de reescrever o destino. Enquanto se preparavam, a mesa foi coberta com flores e bolo, um símbolo de novas histórias a serem contadas. Ana olhou para sua mãe e viu não apenas o arrependimento, mas também uma nova faísca de amor. Não eram mais estranhas, eram aliadas, em busca de um novo amanhecer. Finalmente, chegou o grande dia. Ana e sua mãe estavam na porta do café onde se encontrariam. O coração de Ana estava inquieto, mas a mão da mãe a segurava como um símbolo de unidade. Quando Clara entrou, o mundo pareceu parar.
o cheiro do café misturado ao nervosismo e à esperança. Clara tinha os olhos da mãe. A semelhança era inegável. Ao se aproximarem, o tempo se desfez. A saudade, as perguntas não feitas, a dor da falta, tudo isso se transformou em uma rede invisível que unia três mulheres com histórias tão distintas, mas agora conectadas. "Desculpe por tudo", disse a mãe, as palavras parecendo um eco tão necessário. Clara, inicialmente hesitante, respondeu: "Parece que temos muito a discutir." Aquilo reavivou a faísca e Ana sentiu que pela primeira vez o futuro poderia ser uma nova construção, com cada uma delas trazendo fragilidades, mas também esperanças. Seria um caminho longo e cheio de desafios, mas elas estavam dispostas. Naquele pequeno café, as três mulheres começaram a conversar, a história de cada uma se entrelaçando com as demais. A dor do passado não havia desaparecido, mas ali estavam, juntas, trocando experiências e se permitindo aprender. Era o início de um capítulo verdadeiramente novo. Ana sentiu um calor no coração que não sentia há muito tempo. Uma confirmação de que o amor pode florescer mesmo nas situações mais inóspitas. Naquele momento, o passado se tornava parte do que eram agora, e a liberdade de serem quem eram alavancava as possibilidades à frente. Enquanto aquela conversa fluía, Ana sabia que elas estavam construindo a nova narrativa, não apenas como mãe e filha, mas como três mulheres unidas pela força do amor, pela vulnerabilidade e pela busca por reconciliação. O futuro não prometia ser fácil, mas tinha certeza de que juntas poderiam transformar as dores em memórias que não pesavam, mas sim ensinavam. E assim, Ana caminhava para a construção de não apenas uma nova relação, mas da própria vida, pronta para abraçar cada passo do caminho. E agora, se você se emocionou com essa história e quer mais narrativas que transformam vidas, inscrever-se imediatamente no canal é o que você precisa fazer. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais histórias como esta. Comente suas reações e teorias sobre o final e classifique as emoções que você sentiu. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio, não espere nem mais um segundo.